Olá, boa noite. Estamos começando o Jogo do Poder pela rede CNT de televisão. E o nosso convidado desta noite é o deputado estadual Tercílio Turini, do PPS do Paraná. Deputado, seja muito bem-vindo, muito boa noite para o senhor. Boa noite, Luiz, boa noite a todos. É sempre uma satisfação estar aqui com você. Retomando os trabalhos na Assembleia Legislativa, o fim de ano sempre, no final do ano, muitas coisas para votar, em janeiro, recesso. E como está o clima político em Curitiba? Olha, Luiz, nós tivemos nesse mandato, nós estamos exatamente no meio do mandato. Nós assumimos essa nova legislatura em fevereiro de 2015 e o ano de 2015 já começou em fevereiro muito complicado, com aqueles projetos polêmicos do governo e os embates com a sociedade e principalmente com o funcionalismo público do Paraná, até culminando naquele 29 de abril com o massacre do Centro Cívico. Mas o ano todo continuou difícil, 2015. 2016 não foi muito fácil também, porque nós tivemos muitas polêmicas, muitos projetos do governo polêmicos, como a venda das ações da Copel e da Sanepar, o governo retirando do funcionalismo público do Paraná o reajuste que ele mesmo tinha dado e que nós votamos, que virou uma lei que tinha que dar em janeiro toda a inflação de 2016. A inflação de 2016 seria paga no 31 de janeiro de 2017. Isso gerou também um clima de muita confusão na Assembleia Legislativa do Paraná. Nós estamos agora retomando os trabalhos agora em fevereiro, já tivemos 2 semanas de trabalho lá, o trabalho em plenário, e existia uma expectativa muito grande que o governo poderia mandar mais um pacotaço. Isso chegou a ser veiculado na imprensa pelo próprio líder do governo, o deputado Romanelli, pelo próprio presidente da Assembleia, Ademar Traiano, mas acho que o próprio governo viu que não existia clima nesse momento para mandar projetos que levem a uma discussão muito grande, porque a própria base do governo, que é grande, que ela está forte, a base do governo, ela também se sente aí desgastada em função de todas as polêmicas, de todos os projetos que foram votados em 2015 e 2016. Parece que o governo recuou. Não sei se é definitivamente ou pelo menos temporariamente de mandar alguma matéria polêmica para ser votada nesse momento na Assembleia Legislativa do Paraná. Quando nós olhamos o noticiário e as notícias de alguns estados são bastante ruins, Rio Grande do Sul com dificuldade de pagar funcionalismo, Rio de Janeiro praticamente no estado de insolvência e agora o Espírito Santo também uma dificuldade muito séria, levando aí inclusive penalizando a população. Quando se olha para esses estados, há quem diga que o governo do estado fez, o governo do Paraná fez, o governador Beto Richa, de segurar e tomar medidas impopulares, foi uma atitude corajosa e positiva. Qual a sua avaliação? A minha avaliação é o seguinte: lógico que nós temos uma crise política e que essa crise política no Brasil, a crise ética, ela agrava mais ainda a crise econômica. Temos uma crise econômica sem precedente que vem desde 2014 no Brasil. Tanto é verdade que hoje nós temos aí cerca de 12 milhões de brasileiros que não têm emprego. Muita gente teve aí salário rebaixado. E essa crise econômica ela atinge a todos. Atinge o governo federal, atinge os governos estaduais e atinge também os municípios. Então todos são penalizados com a crise, com a gravidade da crise econômica que nós estamos vivendo. O governo do Paraná, o que ele fez? Lógico que ele tomou medidas, mas existem controvérsias com relação à medida. O governo ganhou uma eleição em 2014, dizendo que estava tudo em ordem no Paraná. E nós vimos que não estava. No mês seguinte, no mês de novembro de 2014, o governo manda para a Assembleia para aumentar em 40% o IPVA. Ele manda um projeto para aumentar em 50% o ICMS de 100 mil produtos, inclusive de alimentos,
penalizando as empresas, penalizando a população do Paraná, com o intuito realmente de arrecadar. Então, mostrando que até 2014, no primeiro mandato, não estava tudo bem. Iniciado o novo mandato, o governo já em fevereiro de 2015, ele manda para a Assembleia Legislativa do Paraná um projeto retirando uma série de conquistas do funcionalismo. Teve invasão da Assembleia, tudo mais, e o governo teve que recuar. Mas o governo retomou depois para pegar o dinheiro do Paraná Previdência. Olha, isso que praticamente equilibrou as contas do Estado. Tinha lá, naquele momento, início de 2015, quase 9 bilhões no Paraná Previdência, que não é dinheiro do Estado, é dinheiro do funcionalismo, que ao longo do tempo foi depositando, e o governo do Estado conseguiu passar na Assembleia, inclusive com aquele massacre do dia 29 de abril, foi exatamente a votação desse projeto. O governo pegou retroativo no ano de 2015, cerca de 1,5 bilhão desse dinheiro do fundo, pegou em 2016 cerca de 1,6 bilhão e vai pegar esse ano, dizem que vai chegar a cerca de 1,8 bilhão de reais do Fundo de Previdência do Paraná. O governo conseguiu a aprovação lá na Assembleia para pegar todo o recurso dos depósitos judiciais, de quase 1 bilhão de reais. Isso vai penalizar lá na frente, porque os próximos governos, que esse não é dinheiro do Estado também, é dinheiro das pessoas que têm demandas judiciais, e à medida que elas ganham, que elas depositarem, elas vão sacar. E os governos têm que correr e cobrir em 48 horas. O governo do Estado, ele conseguiu esse ano passado autorização para vender patrimônios do Paraná. Vender as ações preferenciais da Copel, as ações preferenciais da Sanepar, vai arrecadar cerca de 2 bilhões de reais. Só que, anualmente, o Paraná, que recebia cerca de 500 milhões em recursos livres, no Caixa do Estado, dos dividendos dessas duas empresas, o futuro governador não vai ter mais. O governo do Estado conseguiu autorização para vender tudo quanto é terreno no Estado do Paraná, sem avaliação. Infelizmente, a Assembleia aprovou. Muitos desses terrenos são terrenos que o próprio município, ao longo do ano, doou para o Estado para construir alguma coisa e não construiu, e o governo do Estado do Paraná vai vender. O governo do Estado do Paraná, ele conseguiu autorização para fazer a antecipação do ICMS. A antecipação do ICMS, principalmente do programa Paraná Competitivo, que entraria no caixa em 2021, 22, 23, 24, 25, ele conseguiu antecipação dando desconto. Arrecadou até agora mais de 1 bilhão de reais. Inclusive foi isso que ele passou a cota dos municípios, como uma cota extra. Não que isso daí seja um dinheiro que o Estado está repassando, isso é o que o município tem, mas que vai fazer falta para os municípios lá na frente também, que era dinheiro que deveria entrar nos próximos anos e não agora. Então veja só, e no meu entendimento, o governo tem dinheiro hoje, não pagou o reajuste do ano passado, tem dinheiro, mas foram feitas muitas loucuras. Eu acho que os próximos governadores vão sentir na carne as medidas que foram tomadas no Paraná, de se captar recursos, vender empresas e assim por diante, e que os próximos governadores não vão ter esses recursos que seriam dele, e que o Paraná está antecipando hoje, e que pode trazer grandes preocupações, grandes dificuldades para o futuro do Estado do Paraná. Em outras palavras, nós estamos dando um cheque em branco contra o futuro. Eu acho que a Assembleia Legislativa, e eu votei contra todas essas medidas, ela deu um talão de cheque em branco para o governo do Estado do Paraná, só com o objetivo de arrecadar, e que essa é uma preocupação para o futuro do Estado. Em dezembro agora de 2016, o governo emitiu um decreto aumentando também de 12% para 18% os medicamentos no Paraná. Ou seja, de 12%, que é o ICMS, 12% para 18%, é um aumento de 50% nos medicamentos. Só com o aumento
o aumento do ICMS, 50% do ICMS, para todos os medicamentos, todos, para os genéricos, similares, para os originais, para tudo. Isso penaliza a população, o governo arrecada mais mesmo, mas isso é um preço muito caro para a população, especialmente aquele que precisa do medicamento no dia a dia, o idoso, o aposentado, aquele que tem que tomar rotineiramente o medicamento. Então, são medidas que o governo diz que tomou, mas a um custo muito alto para a sociedade do estado do Paraná. No próximo bloco, nós continuamos conversando com o deputado estadual Tercílio Turini sobre a situação do Paraná aqui no Jogo do Poder. Estamos de volta com o Jogo do Poder, aqui pela rede CNT de televisão, e nesta noite nosso convidado é o deputado estadual Tercílio Turini. Deputado, o senhor falou da questão do equilíbrio financeiro que o Estado conseguiu em função de todas essas situações que o senhor relatou para os nossos telespectadores. E agora eu gostaria de falar um pouquinho, senhor, também algumas coisas importantes para a nossa região. Há algum tempo está se lutando pelo contorno norte de Londrina, que pelo traçado original sairia de Ibiporã, iria até Rolândia ou até Cambé, passando ao norte da cidade de Londrina, tirando o trânsito da Avenida Brasília e, claro, uma obra muito requisitada, que na verdade estava prevista e por uma questão de um aditivo contratual com a concessionária do pedágio, essa obra foi assumida pelo Estado, mas parece-me que não tem prazo para ser executada. Olha, Luiz, essa é uma obra que ela foi planejada há mais de 20 anos atrás. É uma obra que fazia parte do caderno de responsabilidade da concessionária. Ela faz parte ainda. A obra ainda consta lá. O que foi tirado ao longo desses 19 anos que completou em novembro agora de 2016 o pedágio? Ainda nós temos 4 anos e 10 meses dessas concessões. Acontece o seguinte, que essa obra era para ter sido iniciada em 2002. Mas o Lerner, lá naquela ânsia de ganhar a eleição, em 1998, ele acabou reduzindo a tarifa do pedágio. As concessionárias ganharam na justiça e voltou tudo o que era. E aí, depois de toda aquela discussão, ele começou a fazer aditivos, retirando obras, passando as obras que sobraram para o final do contrato. Então, aqui a concessionária Econorte, ela tinha uma responsabilidade de fazer a duplicação de Jataizinho a Ourinhos. E na nova proposta, no aditivo, a responsabilidade ficou só de Jataizinho a Cornélio, 35 km de quase 120. Só que esses 35 km jogaram para o final do contrato. E a obra do contorno norte, que também consta, que era para ter sido iniciada em 2002, ela ficou para os últimos 4, 5 anos do contrato. Fazendo aí, desde o contorno de Ibiporã, passando ali pela Dixitoga, descendo perto do Jacutinga, saindo lá perto da Sandós, cruzando a 445 e saindo lá próximo de Rolândia. São 28,5 km. É uma obra fundamental para o futuro da região metropolitana. Aliás, a maior parte, o maior trecho pertence realmente ao município de Cambé. Uma obra que desafogaria a Avenida Brasília e a Tiradentes, melhoraria o trânsito, a segurança e jogaria para quem vem do Norte Pioneiro, para Araponga, Pucarana, Maringá, enfim, para o resto do estado do Paraná, lá perto de Rolândia. O que aconteceu com essa obra? Além de postergar, em 2002 o Lerner fez um outro aditivo tirando a responsabilidade da concessionária de fazer as desapropriações. Então, postergou e tirou as desapropriações. O resto continua igualzinho no contrato, ela tem que fazer a obra. É uma obra em pista simples, mas já ao longo desses anos, tanto o plano diretor de Londrina, como de Ibiporã e de Cambé, consta no plano diretor por onde vai passar essa obra. Muitos empresários que fizeram empreendimento já doaram as áreas, que nem a concessionária nem o Estado precisa mais pagar. Agora, o Estado precisa, já que ele deu esse benefício, ele precisa pagar. Então, é uma obra que a concessionária já tem os projetos todos prontos. A concessionária já tem licença ambiental.
e o governo do estado vem dizer o seguinte: não, mas eu não tenho dinheiro para complementar a obra porque tem que fazer a desapropriação e o ideal é fazer em pista dupla, e que é mesmo, mas o governo que deu esse benefício, então ele quer tirar essa obra para iniciar, antecipar a duplicação de Jataizinho a Cornélio e fica tudo como está. Não pode, isso aí não pode ocorrer, isso aí é um crime de responsabilidade no meu entendimento. Nós vamos lutar para que a concessionária faça aquilo que é a parte dela e que o governo do estado faça a parte dele. É decisão política. O governador que esteve aqui essa semana na exposição falou o seguinte, que o estado vai ter cerca de 7 bilhões em 2017 para investir em obras de infraestrutura. O governo do estado conseguiu autorização da Assembleia para emprestar 300 milhões de dólares do BID e que esse recurso deve ser liberado agora nos próximos meses. Tem até um grupo de administrador do BID que estarão aqui no Paraná nos próximos dias, que vão avaliar. Não tem nenhuma obra aqui no norte do Paraná. Se o governo vai receber quase R$1 bilhão de empréstimo, o que custa o governo investir um pouco para fazer aí o contorno norte? E que não precisa ser tudo num ano só. Nós entendemos as dificuldades. O governo pode colocar um pouco de recurso esse ano, um pouco ano que vem. Em 3, 4, 5 anos a obra estaria pronta e todos nós estaríamos satisfeitos, batendo palma, se essa decisão for tomada. Então nós estamos num período de convencer os prefeitos, as câmaras de vereadores, as lideranças políticas, os empresários, as entidades, para a gente se unir e convencer o governador que essa obra é fundamental para o futuro da região metropolitana nossa aqui. No próximo bloco nós vamos também linkar essa obra com a tentativa de renovação dos contratos de pedágio aqui no Paraná, aqui no Jogo do Poder. Estamos de volta com o Jogo do Poder, conversando nesta noite com o deputado estadual Tercílio Turini. O senhor falou da questão do contorno norte, e é claro que envolve a concessionária Econorte, mas também, puxando um pouquinho mais, ampliando um pouquinho mais o assunto, há uma tentativa, houve uma sugestão de que os contratos, como o senhor disse, que terminam daqui a poucos anos, sejam renovados antecipadamente. Há uma tentativa também de colocar essas obras, que são muito requisitadas pela população, no pacote para a renovação dos pedágios. Como o senhor vê isso? Olha, Luiz, no ano passado, lá um pouquinho antes da metade do ano, existia um movimento muito forte dentro do governo do estado do Paraná e das concessionárias, buscando um entendimento para fazer a renovação desses contratos de pedágio por mais 30 anos. Esse pedágio é um pesadelo para o Paraná. Nós não podemos de maneira nenhuma admitir a renovação desse modelo, que é um modelo ultrapassado, que é extremamente lesivo a todos, especialmente a economia do Paraná, e principalmente quem está longe da capital, do porto, que tem que levar seus produtos. O interior está perdendo muito com esse tipo de pedágio. Então nós começamos um movimento pelo estado todo, fazendo audiências públicas, e tomamos algumas outras medidas. Um projeto de minha autoria foi aprovado na Assembleia, porque até então o governo poderia fazer a renovação sem passar pela Assembleia. Hoje nós conseguimos aprovar um projeto dizendo que qualquer alteração do prazo tem que ter aprovação legislativa, que isso já foi um ganho importante. O governo recuou um pouco, as concessionárias recuaram um pouco, mas esse assunto não está definido. E por isso que nós precisamos ficar sempre atentos para não deixar renovar esses contratos. Eles colocavam o seguinte: olha, nós vamos reduzir 40% da tarifa e nós vamos fazer as obras. As obras que já estavam no contrato anterior e que, por exemplo, a duplicação Jataizinho Cornélio, o contorno norte, nós já estamos pagando há 19 anos. Consta lá que essa tarifa é tão alta porque tem essas obras que tem que fazer. Por que eles não fizeram as obras? Agora eles querem mais 30 anos para fazer as mesmas obras que estavam no contrato anterior. E tem mais, veja bem, vamos pegar aqui a 376, que é a rodovia que vai para Curitiba, que liga Apucarana a Ponta Grossa, 260 km. Consta lá que a Rodonorte tem que até 2021 terminar toda essa obra. Quando estiver pronta essa obra,
até 2021, no final do contrato, uma nova licitação não vai ser igual a essa. Vai ser para manutenção, porque não tem mais duplicação, não tem mais do viaduto. E aí você baixa a tarifa para R$ 2,50, R$ 3,00, como é essa rodovia 101 que vai para Santa Catarina. Por que nós vamos renovar um contrato, mesmo que baixe 40%, ia continuar ao preço de hoje, R$ 7,00, com os reajustes que eles conseguem, rapidamente voltaria aos R$ 11,00. Então, essa questão da renovação ou prorrogação do contrato, não podemos admitir de jeito nenhum. Terminados os contratos, eu acho que o pedágio é uma coisa que não dá para ficar sem eles hoje, mas dentro da realidade atual, fazer contratos onde as obras já foram feitas de manutenção e fazer contrato totalmente diferenciado, como hoje ocorre no Mato Grosso. Quem ganhar, primeiro faz as obras e depois vão ter os reajustes, tem que ter essa garantia. Então é uma discussão que nós vamos continuar. Nós temos solicitações aí de discutir esse assunto em várias cidades ainda. A região aqui de Apucarana, o pessoal de Apucarana me fez a solicitação para levar esse debate em Apucarana. Nós vamos levar também, tem solicitação do pessoal de Campo Mourão, Cianorte, para que a gente continue discutindo essa questão da não prorrogação dos contratos de pedágio. Na sua visão, para nós encerrarmos essa entrevista, quero agradecer a presença do deputado Tercílio Turini. Na sua visão, o pedágio, da forma como está, ele é lesivo aos interesses do interior do Estado? Ele é extremamente lesivo, porque os contratos que foram feitos lá atrás, há 20 anos atrás, o governo fixou um preço. Não houve uma concorrência no preço, que geralmente a concorrência cai muito, como foi feito no Mato Grosso, que se colocou um preço lá de cada 100 km, R$ 6,00 para carro. Na concorrência, esse preço baixou para R$ 3,80, por exemplo. E aqui nós estamos pagando o pedágio, aqui em Jataizinho, por exemplo, o pedágio mais caro do mundo, não é do Brasil, é do mundo. R$ 21,00 para carro e R$ 17,10 para eixo de caminhão. Não tem quem suporta. As empresas grandes que precisa levar seus produtos para a capital, para outros estados, elas não se instalam mais longe da capital ou dos campos gerais. Então o prejuízo para o desenvolvimento do estado é muito grande, e principalmente quando você tem que levar a safra, né? Que aqui o grande mercado que nós temos é a questão do agronegócio. Então isso fica muito penalizado para os nossos produtores, para as empresas que se instalam aqui na nossa região. Deputado Tercílio Turini, muito obrigado pela entrevista, sucesso pelo seu trabalho e parabéns pelo trabalho na Assembleia. Eu que agradeço, Luiz. Boa noite, um abraço a todos. Muito obrigado por sua audiência, pelo carinho da sintonia, um bom fim de noite para você e uma ótima semana.